Olá, Egli, tudo bem, querida? Tatiane, boa noite. Egli, tá tudo entrando. Fernanda Oliveira, obrigado. Já, boa noite, Egli. Mais uma vez, meus parabéns para você. Vou começar aqui a nossa DJ Siqueira. Boa noite, tudo bem? Esperar o nosso convidado entrar na nossa live de hoje, diretamente do Rio de Janeiro. Cadê ele aqui? Vamos ver se ele já entrou. Ainda não. Já deve estar entrando. Oi, Fátima, minha prima, tudo bem? Ribeirão Preto. O entrevistado já está aí na área. Vamos chamar então, né? Vamos chamar aqui o nosso grande... A Bancaroca vai ver, está entrando. Vamos lá ver. Entrada ao vivo. Priscila, boa noite. Bom? Olá, gente. Estamos começando mais um perguntas aqui. Perguntas. Hoje, live, entrevista executivo Fábio Silva, diretamente do Rio de Janeiro. Boa noite, Fábio. Tudo bom? Boa noite, Augusto. Tudo jóia, e você? Um pequeno eco aí, pelo que eu estou vendo. Melhorou ou não? Melhorou o áudio? Melhorou. Tudo bom? Graças a Deus, tudo bom. E você, Augusto? Prazer estar aqui com você. Maravilha, maravilha. Obrigado. Já quero agradecer a Fernanda Oliveira, que fez essa ponte para que você pudesse estar comigo aqui, falar de um ponto tão positivo. Temos um grande concorrente, Jogo do Brasil, mas acho que o falar sobre empoderamento... Um grande concorrente. Apesar que o Brasil não está lá essas coisas, mas não deixa de ser um grande concorrente, a seleção, né? Mas hoje falar sobre o empoderamento do homem negro da sociedade é muito mais importante, porque é isso que vem fazendo com que a gente mostre o nosso trabalho. Aqui, hoje é o primeiro homem negro que vem falar sobre esse assunto. Já tivemos aqui a Ivana Mota, lá do estado do Rio Grande do Norte, falando comigo. A Nesli Correia, também do Rio Grande do Sul, falando também sobre o trabalho dela com as mulheres. Fernando Oliveira. Então, é muito importante sempre estar trazendo os assuntos que possam aqui engrandecer o 10 perguntas com as suas entrevistas. E antes de começarmos com as 10 perguntas, gostaria que você falasse um pouco da sua formação. Augusto, primeiro eu queria agradecer também pela oportunidade. É um tema está muito no meu dia a dia, né? É um tema muito sensível e é um tema muito importante ser abordado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com seus seguidores, com meus seguidores. Em relação à sua pergunta, eu sou formado em administração com ênfase em análise de sistema, né? Tenho uma especialidade em engenharia de produção e essa é a minha formação, Augusto. Maravilha, maravilha. E como é que é você como executivo, Fábio Silva, a sua trajetória profissional, como você alcançou a posição de liderança que hoje você ocupa com muita maestria? Augusto, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar, as coisas na minha vida, na verdade, começaram tudo muito cedo. Eu fui desafiado pela vida muito cedo. Isso é muito bom. Com 14 anos de idade eu já estava trabalhando. Com 14 anos de idade foi o meu primeiro emprego já CLT. Eu trabalhava num grupo de supermercado que até então no Rio de Janeiro era o número 1. Hoje não tem mais, mas era uma rede de fato muito importante, empregava muita gente no estado do Rio de Janeiro. E aí minha trajetória começa ali. Eu lembro, Augusto, com 14 anos de idade, eu entrei como office boy nessa empresa. E todos os office boys que trabalhavam, todos os meninos que trabalhavam comigo nessa empresa, eles tinham duas atividades, né? Por exemplo, tinha um office boy que a parte da tarde fazia o trabalho de office boy, que é a entrega de documento, vai ao banco, e naquele primeiro horário antes do almoço, cada um tinha uma atividade diferente. Tinha um rapaz que ficava na Xerox, né? E aí, para mim, eu fui o rapaz do cafezinho, né? O que era esse cafezinho? Era um prédio que tinha mais ou menos 200 pessoas, Augusto. E eu servia café para as 200 pessoas. Né? Tinha uma máquina, imagina uma mochila, mas era uma máquina de café, que tinha uma torneirinha aqui assim, uns copinhos do lado, e eu servia café para todo mundo, para essas 200 pessoas. Só que eu precisava chegar antes. Por quê? Porque além do café, eu tinha aqui na sala dos gerentes, dos diretores, recolher mais ou menos umas 60 garrafas térmicas da diretoria, porque a diretoria eu não tinha o acesso da máquina, né? E eles tinham garrafas, era mais ou menos umas 60 garrafas, Augusto. E eu recolhi essas garrafas, tinha uma senhora que trabalhava preparando o café. E, Augusto, eu lembro que
que era muito difícil, porque era uma máquina que ela esquentava, eu subia a escada, descia a escada, e eu lembro que eu chegava em casa e falava assim para minha mãe: mãe, eu não quero, eu não quero. Não quero, é muito pesado. Era um valor de salário que, obviamente, para a renda da família fazia diferença, uma família humilde, né? Mas eu imaginava que aquilo ali estava muito pesado. Minha mãe dizia: Augusto, vai, vai. Minha mãe não me deu a opção de escolher. Ela não me deu a opção, ela falou: vai. E eu fui. E aí eu recolhi essas 60 garrafas, e aí eu falei: cara, já que eu vou ficar aqui, eu tenho que ser o melhor no que eu vou fazer. Sim. Já que eu vou ficar, então assim, Augusto, eu decorei as 60 garrafas, eu sabia de quem era, qual era a garrafa de água, qual era a garrafa de café com açúcar. E hoje, obviamente, que o meu entendimento de ser melhor é diferente. Naquela época eu queria ser o melhor, né? Na verdade, hoje eu penso diferente. Hoje eu quero fazer o meu melhor, né? Sim. Então, minha trajetória começa aí, e aí trabalhei nessa empresa durante 10 anos. Durante 10 anos eu trabalhei nessa empresa. E hoje eu completo agora no dia 8, 20 anos de empresa no grupo que eu trabalho, né? E graças a Deus eu, através das minhas referências, através da minha mãe não ter me dado a opção da escolha, né? Lá atrás, e tudo que eu passei, né? Porque de fato foram momentos difíceis assim, mas graças a Deus eu com muito foco, com muito planejamento. E eu sou uma pessoa, Augusto, que eu sempre precisei ter referências, sabe? Eu costumo até dizer, eu era muito ruim de bola, né? Na infância, ali, muito ruim de bola. E aí eu falava, eu tenho que usar meu tempo para fazer alguma coisa. Então eu me dediquei muito à leitura. A gente morava num bairro simples, mas meu pai, graças a Deus, sempre um livro para a gente nunca faltou. Então a gente sempre teve a oportunidade de estar lendo. Certo. E aí, já que eu não era muito convidado lá para o futebol, eu entendi com 14 para 15 anos, e aí eu atribuo muito isso aos meus pais, né? Porque a minha história começa, obviamente, ali pelos caminhos que eles foram abrindo para que eu pudesse vir passando. E aí, eu com 14, 15 anos, eu já comecei a ter esse entendimento que eu precisava ter referências. Eu comecei a entender muito cedo que era difícil, é difícil, mas que dependia muito de mim, da minha força de vontade, do meu desempenho. Então eu consegui, graças a Deus, por ter sido desafiado muito cedo ter esse entendimento. Eu consegui entender o valor que tinha a minha dedicação, o meu foco, a minha forma de entender o que eu tinha que fazer para poder ter um futuro um pouco melhor. Esse desafio é o que hoje você fala, valeu a pena, né? Continua valendo a pena. Não, continua valendo a pena. Eu penso assim, Augusto, para nós, né, negros, eu costumo dizer que os maiores desafios ainda estão por vir, né? Porque, assim, cada degrau que você sobe, o peso do martelo fica maior, né? Então, eu costumo dizer isso, os maiores desafios estão por vir. E hoje, quando eu olho para trás, quando eu entregava cafezinho lá atrás, né? Hoje eu estou com 45 anos, eu estou falando aí de 31 anos atrás, hoje eu consigo entender o quanto que eu sofri algumas coisas, principalmente relacionadas a racismo, que eu não tinha discernimento para fazer a leitura naquele momento, entendeu, Augusto? Eu não tinha. Hoje, quando eu... Ninguém era... E assim, eu não me culpo por isso, não tem que preocupar. Eu era um moleque de 14 anos, entrando no mercado de trabalho. Só que hoje eu consigo olhar e consigo entender o quanto de dificuldade, o quanto de situações eu passei, que obviamente que hoje eu tenho um entendimento diferente, hoje eu tenho uma forma de me posicionar diferente, de proteger, né? Não deixa de ser uma proteção, de me proteger de uma forma diferente. Então, é isso, com relação ao meu início, e até enfatizando um pouco com relação à questão da liderança, Augusto, como eu era muito ruim de bola, mas eu gostava de futebol, entende? Difícil, né? Eu era ruim, mas eu gostava. E eu trouxe muito do esporte para o meu cotidiano, para a minha forma de fazer gestão, para a minha forma de viver. Então, muita coisa do esporte, já que eu não podia jogar, já que eu não podia não, já que eu não sabia, eu trazia muitas coisas para a minha rotina. Então, vamos lá, o que eu posso trazer para o esporte para eu ler um livro, por exemplo? Então, eu trazia muitas coisas, muita disciplina do esporte para a minha rotina, para o meu dia a dia. E hoje a minha gestão, né, seja na empresa, seja na família,
né, eu trago muito a disciplina do esporte, sabe? Para minha vida. Isso é muito bom, porque querendo ou não, você sempre fica focado nas novidades e tem aquela, quem sempre fala, né? Eu entrevistei há pouco tempo aqui Antônio Carlos Melo, foi preparador do Corinthians, da seleção brasileira, por vários. Aliás, é carioca, ele sempre fala, Augusto, sempre temos que estar sempre focado pela qualidade de vida. Quando você coloca como referência o esporte, remete-se a isso, a qualidade de vida. O que você trouxe Exatamente. que desafios chegou onde está. A minha trajetória profissional não é muito feliz das coisas. Também comecei numa grande empresa de varejo, que esteve no Rio, Brasil todo. Numa época não era futebol, era contínuo. E eu comecei também, desculpe, comecei como empacotador. Depois repositor, e aí depois a gente foi galgando novos cargos. Lá atrás eu não entendia o que acontecia quando se podia entrar em algum lugar, como não podia entrar em algum lugar. Isso eu entendia. Mas as pessoas que estavam ao meu redor falavam, não, ele vai entrar assim. Acho que não sou sócio, talvez seja porque não entendia. Hoje a gente entende. A duras penas a gente entende. Também, o homem negro dos anos 60 entende bastante, um pouco mais dos anos de hoje, eu acho. Porque lá atrás a gente não tinha essa tecnologia para nos colocar conectados. Exatamente, exatamente. É porque assim, essa questão, Augusto, o homem negro, né, quando ele ingressa, né, num espaço, né, que na mentalidade, no imaginário, principalmente no Brasil, quando ele ingressa em algum lugar que no imaginário das pessoas é um local reservado para o branco, não tem jeito. Ele vai sofrer racismo. Sim. Não tem para onde correr, não tem o que ser feito, ele vai sofrer racismo. Né? Então, assim, hoje eu tenho esse entendimento, como disse, lá na época do cafezinho eu não tinha, só que hoje eu tenho uma habilidade maior para poder estar tratando essa questão, mas é inevitável. Né? Se a gente ingressa, seja o homem negro, seja a mulher negra, se a gente ingressa no espaço, né? que o brasileiro, obviamente, que eu não estou generalizando, né? Obviamente, mas vai sofrer racismo. Isso é algo que hoje eu consigo conviver com essa questão, a gente acaba aprendendo, né? A vida ensina, mas repito, o maior desafio está por vir. Eu sempre estou à espera de mais um, porque eu sei que ele vai Sim, vir hoje. tá certo, tá certo. Bom, são 21 horas e 13, 9 horas e 13 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, o executivo Fábio Silva, diretamente do Rio de Janeiro. Fábio, quais foram os maiores desafios que você enfrentou na carreira e, na sua opinião, qual a importância da representatividade do homem negro em posições de liderança? Você já começou a falar um pouquinho, mas é sempre bom estar falando, porque está entrando muita gente, inclusive, na nossa live. Não, Agradecer a todos. é assim, né, Augusto? Vou repetir. O maior desafio para mim é ele estar por vir, né? O maior desafio para o homem negro, ele de fato está por vir. É, eu penso que eu gosto muito da matemática, né? Eu acho que essas coisas vão começar a ficar. Eu acho que o resultado, né? O resultado disso, eu espero através de números, entendeu, Augusto? Eu quero ver mais negros nas empresas em cargos de liderança. Eu quero ver mulheres negras em cargos de liderança. Então, eu penso que o maior desafio está por vir. E eu vou entender essa vitória, né? Quando eu consegui observar que a quantidade de médicos, tem um exemplo do médico de, se não me engano, de Salvador, uma história linda, um rapaz que se formou, passou numa universidade federal, né? E eu sou apaixonado por histórias, né? Por histórias de vida. E eu penso assim, o maior desafio está por vir, nós temos que estar preparados. A segunda pergunta foi o quê com relação a... Os desafios, a sua opinião, e qual a importância da representatividade do homem negro em posições de liderança? Eu lembro, Augusto, que hoje, né, é um ponto até que chega a me emocionar. Essa representatividade, ela tem que ser através dos números, né? Eu preciso ir no médico e imaginar que quando eu entrar ali vai ter um homem negro ali para poder me atender, que um advogado vai poder. Então, eu acho que vai ser através dos números, entende, Augusto? Eu acho que as empresas têm um papel fundamental nisso, o governo federal tem um papel fundamental nisso,
porque a gente escuta muito, muitas pessoas levantam bandeiras, muitas pessoas defendem, muitas pessoas falam do racismo, mas eu acho que tem que transformar essas falas em realidade, em oportunidades, sabe? Eu penso dessa forma. Você acha que a sua geração, porque eu sou um pouco mais velho que tu, a sua geração vai chegar nesse patamar e olhar por esses números, o aumento desses números que você tanto fala? Augusto, tem um colega que me fez uma pergunta esses dias com relação ao Rio de Janeiro, se eu achava que o Rio de Janeiro tinha conserto, né? E aí eu disse para ele que não, que a minha geração e talvez a geração do meu neto não vão ver. E eu acho que a minha geração não vê, Augusto, essa questão do racismo. Eu acho que não vê. E, lamentavelmente. Né? Porque esse assunto hoje, através da internet, ele é muito latente, as pessoas falam muito, a gente vê isso na televisão a todo momento, mas, repito, se fala mais do que faz. Né? E enquanto a gente não conseguir observar esse resultado na prática, enquanto a gente não conseguir ir nos restaurantes, e bons restaurantes, e ver mais pessoas negras, enquanto a gente não conseguir fazer viagens para fora e ver mais pessoas negras, significa dizer que esse movimento não está sendo feito da maneira correta. Então, assim, eu entendo que as oportunidades têm que ser dadas cada vez mais. Nós somos capazes, já provamos, só que não depende só de nós, infelizmente. Verdade. Bom, aproveitando que você falou em viagem, deixa eu mandar um grande abraço para um mais novo parceiro comercial, o Luciano, da Ubuntu Viagens. Luciano, obrigado aqui pela força, nosso mais novo parceiro comercial aqui do programa 10 Perguntas, ele e sua esposa, também são lá do Rio Grande do Sul. Grande abraço aí, Luciano, conheço o Luciano. Muito boa, muita gente boa. Ubuntu Viagens, turismo e cultura. Há 7 anos realizando sonhos de viagem através do seu atendimento personalizado. Se a sabedoria Ubuntu quer dizer sou porque nós somos, sua satisfação é a nossa satisfação. Ubuntu Viagens. E está no Instagram, Ubuntu Viagens, e no Facebook. Nós somos clientes, somos muito bem atendidos, por ele e pela esposa. Isso é muito bom saber. Aqui mais uma vez, aqui, ó, o logo da Ubuntu Viagens. Tá bom, Luciano? Muito obrigado pela força. Seguimos aqui, está chegando várias perguntas aqui, vou com calma falando uma pela outra, porque o assunto hoje está bem quente. Estou vendo que a gente entrando, agradecer a todos que já estão aqui com a gente. Quem está chegando agora, eu volto a falar, eu estou com o executivo diretamente do Rio de Janeiro, Fábio Silva. Ele que está falando sobre o empoderamento do homem negro na sociedade. Fábio, quais as iniciativas você considera mais eficazes para aumentar a representatividade do homem negro em diferentes contextos sociais? Você também já deu uma pequena entrada, mas é sempre bom refletir. Vem até um pouco do que eu falei anteriormente. Eu acho que as empresas, né, têm um papel fundamental, as grandes empresas do Brasil, as universidades, a gente já tem a questão do sistema de cotas, né, mas o governo federal, eu penso que essas iniciativas elas são fundamentais. Né? Eu acho que tem que vir aí dos empresários. Eu penso que os processos seletivos, Augusto, né, tem que ser remodelados. E eu penso que, como você me perguntou, né, a nossa geração, infelizmente, acredita que não vai ver isso, mas a iniciativa eu levo muito para esse lado, sabe? Vai depender dos empresários, vai depender do governo federal. E repito, enquanto só falarem, né, enquanto a gente não conseguir ver isso na prática, a gente vai ficar nessa batalha, vai ficar nessa guerra, vai ficar nessa luta. E penso, nós precisamos fazer a nossa parte, não é, Augusto? Eu costumo dizer muito isso. Eu tenho um filho, Augusto, de 27 anos. E hoje ele mora no mesmo local que eu nasci, no mesmo lugar que eu fui criado. E o meu filho, ele até escreveu aí agora há pouco, ele falou em referência, né? E referência eu acho que é o X da questão. Como eu te disse, lá com 14 anos, Augusto, eu lembro que quando eu saía do trabalho, eu já com 16 para 17 eu já estava na universidade, e eu lembro que as pessoas que trabalhavam lá, as mesmas que eu entregava cafezinho, boa parte delas faziam faculdade no mesmo local que eu, na mesma universidade. E eu lembro que eu ficava muito amarrado de ver essas pessoas entrando no carro deles, indo para a faculdade, e aquilo ali era a minha referência. Então eu falava, uma delas, obviamente, mas eu olhava aquilo, eu achava aquilo fantástico. E eu acho que, eu acho não, né? Eu acredito que
os jovens negros, né? E aí eu dei o exemplo do meu filho, precisam de fato dessa referência. E quando eu falo referência, eu não falo só de referência das pessoas que deram certo. E quando eu falo que deram certo, eu também não estou falando de dinheiro. Sim. Eu estou falando em valores, em dignidade, né? Em pessoas que são bons maridos, bons filhos, né? Bons pais. Então, assim, eu falo muito isso com meu filho. E hoje, ele consegue olhar para mim e ver uma referência. Obviamente, nós não temos nenhuma pretensão, né? Mas se eu conseguir fazer com que o meu filho olhe para mim e me veja como uma referência, para mim já está fazendo bastante sentido a minha trajetória, sabe? Eu não tenho pretensão aqui de estar na televisão, ou não tenho milhares de seguidores, mas as pessoas que estão ali ao meu redor, se elas conseguirem entender o tipo de movimento que eu faço, né? O tipo de entender a minha trajetória, tiver interesse na história, não só na minha, do Augusto, porque o que a gente tem mais aí são histórias fantásticas aí para ouvir. Eu sou uma pessoa apaixonada por história, Augusto. Eu adoro ouvir a história das pessoas, né? Então eu acho que a iniciativa, de fato, vem também pela referência. A pessoa tem que olhar ali uma referência, seja ela positiva ou negativa, porque também tem que olhar aquilo ali que não é para fazer, aquilo ali que não é para ser seguido, né? Então, eu sempre tive isso. E até hoje, Augusto, até hoje eu tenho as minhas referências, sabe? Porque são as pessoas ali que eu vou me guiando, né? E, obviamente, nem tudo que você vê ela fazendo você vai trazer, e aí, assim é a vida, né? Você vai acumulando experiências, vai somando coisas positivas que você vê, as negativas deixa para lá também, porque você já tem as suas coisas negativas. Sim, mas é isso. Agora, você comentou duas vezes que para termos uma maior representatividade, precisamos do governo, das empresas, mas tem uma coisa que eu sempre cobro. Nós vamos falar daqui a pouco dos jovens, mas antes de falar dos jovens, eu vejo muita gente já com uma certa idade entrando na faculdade e indo para se formar com 50, com 60. Eu acho que o negro também precisa se preparar e, mesmo com uma certa idade, continuar lutando, porque senão a gente fica só na teoria que a empresa é isso, o governo precisa fazer e a gente... Não, com certeza, sem dúvida nenhuma. Porque assim, obviamente que você tem que ter a referência e tem uma palavra que eu vou falar aqui algumas vezes que também tem a coragem. Porque assim, eu converso com muita gente, Augusto, que a pessoa, muitos homens negros, que eles sabem que é difícil chegar, eles sabem que é mais difícil, eles têm acesso aos números, e aí acaba, não é que a pessoa se acomoda, mas ela entende assim, pô, eu cheguei aqui, tá bom, porque se eu tiver que subir mais um degrau, eu vou ter que me expor, eu vou ter que me indispor, isso não é legal, deixa eu aqui. Converso com muitas pessoas que têm esse entendimento, Augusto. Né? Agora, a pessoa tem que fazer a parte dela. Né? Não é só ter coragem, não é só ter referência, né? Você tem que estudar, você tem que se preparar, porque obviamente se você não seguir esse caminho, vai ficar mais difícil ainda. Né? Então, sim. Obviamente que o governo tem que fazer a parte dele. Né? As empresas, as grandes empresas têm que fazer a parte dela. Só que, antes de tudo isso, o jovem negro ele tem que fazer a parte dele. Ele tem que estar preparado. A gente vai falar. Chegando algumas perguntas, já estou anotando aqui, minha produtora está me mandando. Vamos falar sobre os jovens negros. Antes disso, deixa eu já fazer aqui um momento de interação. A Salete fala aqui: disciplina foram fundamentais. Obrigado, Salete. Ana, persistência e determinação. Karina Solange, diretamente eu acho que é de Miami. Quem for Miami, na Umbutu Viagem, por favor, procure a Karina lá, ela tem um cachorro quente maravilhoso. Exatamente. Também é locutora, está de férias, mas está agora fazendo lá os seus cachorro quentes. Obrigado, vai estar aqui com a gente. Vamos ver aqui, Salete. Bom, o pessoal vai entrando, a gente vai comentando. Quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. O pessoal de Ribeirão Preto, minha prima Fátima, tá certo? Vamos lá. Fabio, as barreiras culturais mais comuns que nós negros enfrentamos, quais são os jovens negros enfrentam no ambiente corporativo e como podemos trabalhar para derrubá-las? São inúmeras, mas sempre tem aquelas 5 ou 6 que a gente sabe que não é fácil. Augusto, repete por gentileza a pergunta, eu não entendi bem. Quais são as barreiras estruturais mais comuns que homens negros enfrentam no ambiente corporativo e como podemos trabalhar para derrubá-las? Essas barreiras, Augusto, eu costumo dizer que eu falo muito do racismo da banana. Né? Deixa eu explicar o que é o racismo da banana.
o racismo da banana. Ah, O que é o racismo da banana? O racismo da banana é aquele, por exemplo, que o Vini Júnior passou, que jogaram uma banana no campo. Né? Então, assim, esse racismo é aquele racismo que você olha e vê, todo mundo olha e entende. Né? Só que o racismo subjetivo, que é aquele, né, estrutural, esse é o mais complicado. Eu acho que o primeiro passo, né, é o homem negro, é a mulher negra ter esse entendimento, né, de conseguir, no subjetivo, fazer essa leitura. E isso a gente consegue fazer bem. Né? E as barreiras, né, eu penso que as principais barreiras e o que tem que ser feito para elas serem quebradas é se preparar, Augusto. Porque assim, elas nunca vão deixar de existir. E à medida, repito, que você subir, cada degrau que você subir, a barreira vai aumentando. O muro que vai ficando na sua frente vai aumentando. Né? A força que está sobre a sua cabeça para você não levantar vai aumentando. Né? Imagina um teto. Quanto mais você vai subindo na escada, você vai chegando, vai chegar um momento que você não... Né? Você vai ser impedido de poder estar evoluindo. Então, assim, é fazer a nossa parte. Né? Eu penso que elas vão continuar acontecendo e voltam. A gente tem que estar preparado. Né? Nós temos que olhar a dificuldade, a gente tem que ter coragem, a gente não pode ter receio. Eu acho que é dessa maneira que a gente vai conseguir mostrar a nossa força, sabe? E o que a gente pode fazer nesse sentido? É difícil, né? Pelo menos, né? Pelo menos, como eu disse anteriormente, eu tento ser melhor hoje do que eu fui ontem. Eu não vou querer me comparar com ninguém, entende, Augusto? Então, assim, qual é a minha barreira? Qual é a forma de eu ultrapassar essa barreira? É eu sendo uma pessoa com planejamento, é eu sendo uma pessoa dedicada, né? Eu tinha muito uma cobrança que eu fazia, Augusto, comigo, que eu sempre achava que eu tinha que fazer o dobro, né? Eu preciso fazer o dobro, porque eu sempre imaginava que eu ia estar atrás. Isso é alguma coisa que, inclusive, eu tive até que fazer terapia para poder ter um entendimento melhor sobre essa questão. Só que hoje eu continuo concordando com isso, né? Continuo, mas eu consigo ver sob um ângulo completamente diferente. Então, assim, preparação, planejamento, dedicação, né? Como você falou, é muito importante estudar, leitura, né? Independente de onde você esteja, você pode estar numa comunidade, Augusto, você pode estar na Zona Sul, você pode estar onde você for. Mas se tem uma coisa que ninguém nunca vai tirar de você, é o conhecimento que você adquiriu ao longo da sua trajetória. sim. Isso ninguém tira. Então nós temos que estar preparados. Né? Nós temos que estar nos preparando a cada dia. E eu acho que isso, para mim, faz toda a diferença. Tá certo. Fábio, enquanto você toma a sua aguinha, deixa eu mandar um abraço para os meus apoiadores, meus patrocinadores aqui, que já minha produto já está me cobrando. Quero mandar um para o meu grande amigo Wilton, da WJR Creative. Muito obrigado, Wilton. Quem quiser já estar seguindo, WJR Creative, faz um trabalho maravilhoso. Ele que é o responsável pelo design do nosso banner do 10 Perguntas. Mandar um grande abraço para o Ricardo Bresser Pereira e o André Curti da Seiva. Muito obrigado, Ricardo e o André. A Seiva é uma empresa que se orgulha em ser um marketplace com compromisso de selecionar empresas responsáveis para oferecer somente produtos que sejam, ao mesmo tempo, bons para as pessoas e bom para o planeta. Obrigado, Ricardo e o André Curti da Seiva. Quem quiser já seguir, pode colocar @Seiva com 2 i. Tá certo? Eles falam muito sobre produtos sustentáveis. Grande abraço aí para o Ricardo e para o André também, Augusto. Obrigado. Vamos lá, aqui, nossa quinta pergunta. A minha produtora está mandando. Nós já conversamos, eu gosto de repetir algumas perguntas, embora a gente já tenha entrado nesse assunto, mas é muito importante porque essa conscientização de uma forma global é muito, muito interessante quando a gente fala sobre racismo ou sobre esse engajamento de nós negros dentro de uma sociedade. Como você acredita que a educação e a conscientização sobre racismo e diversidade pode ser melhor implementada nas empresas? Você comentou um pouco numa dessa segunda pergunta sobre o Departamento de Recursos Humanos lá de trás. Essa questão, Augusto, tem muitas empresas hoje, né? E aí, obviamente, a questão aqui não é citar, eu conheço muitas empresas porque a gente lê muito, a gente sempre está bem atuante nessa questão. Tem muitas empresas que fazem um trabalho bastante interessante em relação a isso, tá? E não estou me referindo só ao homem negro, à mulher negra, aos indígenas,
né? Então, assim, tem empresas que fazem excelentes trabalhos em relação a isso. Eu penso que essa educação, Augusto, ela, ela vem... Os recursos humanos, né? Eu penso que tudo começa ali. As pessoas que atuam nessa área, por exemplo, a Fernanda, né, que você já teve a oportunidade de bater um papo com ela, a Fernanda tem uma visão muito interessante sobre esse tema, sobre essa questão da educação. E aí, a Fernanda ela faz um trabalho ao contrário, né, de empoderar as pessoas, Sim. né? De empoderar as mulheres. É um trabalho pontual que ela faz com as mulheres. E em um dia desses, a Fernanda estava conversando com uma pessoa que ela estava dando consultoria e a pessoa mostrou ali uma certa insegurança. A pessoa ia fazer uma entrevista, tá, Augusto? E ela estava insegura, porque ela sabia que os concorrentes dela era um cargo de gestão, ela sabia que os concorrentes dela, as concorrentes dela eram mulheres brancas, e ela estava muito segura, né? E aí Fernanda já vinha fazendo uma consultoria com ela, e nesse momento ali nós identificamos que a menina foi selecionada, tá? Para uma grande empresa, a menina foi selecionada, e aí, obviamente, que a Fernanda contribuiu muito com ela, mas o currículo da menina também era um currículo muito bom e ela merecia. E eu acompanho todo esse processo com a Fernanda. Então, por isso que eu falo do RH. Né? O RH, nesse momento, nesse caso, para essa menina, ele escolheu a melhor. Independente dela ser negra, dela ser indígena, independente da opção sexual. Então, eu penso que tudo começa dentro do RH das empresas, sabe? Eles têm um papel fundamental nessa educação corporativa. Ora, eu falo que passei pelo recurso humano nos anos 60. Era bem complicado porque a gente não tinha uma Fernanda, né? Nós negros não tínhamos uma Fernanda para empoderar a pessoa. E a coisa mais importante é que pessoas como Fernanda, não só que depois que a pessoa passou pelo processo, mas que continue mostrando a pessoa o quanto é importante, o quanto é desacreditar nela. Se ela não acreditar, ela passou. Mas se der mais ou menos, daqui uma semana, o primeiro embate dentro da empresa, a pessoa acaba sentindo. Esse trabalho de empoderamento que a Fernanda faz, e aí eu acabo aprendendo, né? Porque eu sempre estou próximo, sempre estou ouvindo. As pessoas sempre voltam, né? Porque não é só entrar. A menina entrou, mas ela sabe que quando ela entrar, ela está ocupando o lugar, né? Que, em tese, aliás, que no imaginário das pessoas é um lugar que deveria ser ocupado por pessoas brancas e ela sabe que ela vai sofrer racismo. Então as pessoas voltam, porque é um processo, né? Ela está ali no primeiro degrau e ela sabe que a cada degrau que ela subir, ela vai, né, vai estar sendo desafiada. Então eu penso que o RH tem um papel fundamental, o RH das empresas, elas têm um papel fundamental nessa educação, né? Em propagar programas dentro da empresa, né? Dar oportunidade de fala, e eu penso muito nisso, falando do mundo corporativo, né? Bom, são 21 horas e 34 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, o executivo Fábio Silva. Estamos falando muito sobre empoderamento do homem negro na sociedade. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para o Fabrício Rezende, seu amigo, grande amigo Fábio, parceiro, referência espiritual. Obrigado, Fabrício. Tom Bresser, meu grande amigo, Santista Roxo, futuro grande advogado e também será colunista da Ujubá Rádio Web. Não esquece disso, meu amigo grande Tom. Juliana Osso está aqui com a gente, Tamires, Chaves, obrigado por estar aqui com a gente. Um abraço para todo mundo aí. Tá certo. Fábio, que conselho você daria? Vamos falar dos jovens agora. Que conselho você daria aos jovens negros que aspiram a alcançar posições de liderança em suas carreiras? Nós já entramos um pouco nesse assunto, mas sempre frisar, porque o jovem é a geração que talvez veja que eu não vou conseguir ver e que você comentou que talvez nem se neto veja. Essa pergunta ela é muito relevante, muito, muito boa pergunta. Augusto, como a gente acaba, que a gente volta lá, a gente vai conversando, o assunto é tão interessante que a gente vai falando e as perguntas vão aparecendo. Eu sempre bato na tecla da coragem, né, que eu já falei aqui, coragem. Não se importar de chegar e ter que apanhar. É coragem para se preparar para poder chegar lá
e de igual para igual poder mostrar para o que você chegou, mostrar da forma que chegou, né? A questão da referência, eu acho que é fundamental repetir aqui, é você ter as suas referências. É você olhar ali e falar, putz, o que que o Augusto fez de bacana, ou o que que o Augusto não fez de bacana. Buscar referências, porque isso eu fiz. Estou falando que fiz isso há 35 anos atrás, né? Aliás, há 31 anos atrás, com 14 anos, quando eu entrei no mercado de trabalho. E se preparar, Augusto, se preparar, né? Porque é estudar e ter um planejamento. Eu acho que tudo é um foco, né? Tudo é um planejamento. Aonde eu quero chegar, né? Tem que perguntar onde eu quero chegar. Eu tenho um sobrinho, Augusto, que ele tem 15 anos de idade. Meu sobrinho é meu afilhado, sou apaixonado por ele. E esses dias eu estava conversando com ele sobre investimento. Ele é músico, ele já está fazendo alguns trabalhos e ele tem recebido uma grana e eu já estava conversando com ele com relação ao investimento. Então eu estava conversando de investimento com um moleque de 15 anos, né? E aí eu achei bacana que partiu dele. Ele me ligou e falou: tio, eu estou com uma graninha aqui, entendeu, Augusto? Referência. Referência. Quando ele Sim. pensou, teve referência, né? Referência. E coragem, né? De chegar, porque vai ser difícil, Augusto, não vai ser fácil, não é fácil, né? Mas aquela frase, né? Na verdade, aquela questão que eu falei, que algumas pessoas me abordam e dizem, poxa, eu cheguei aqui, tá muito bom. Se eu subir um degrau a mais, eu acho que eu não vou ter forças para poder enfrentar o sistema. Né? É esse medo que a gente tem que acabar com esse medo. Esse medo não pode existir. Então é coragem, referência, disciplina e preparação. Se preparar. Porque se você tiver coragem, disciplina, né? Você se preparar, aliás, se você tiver coragem e disciplina, mas você não se preparar, aí, né, Augusto, aí não vai ser ninguém, né? Ou seja, não vai ser ninguém que vai conseguir alcançar, que eu digo. Então, eu bato nessa tecla. Os jovens que estão ouvindo aqui, né, que estão acompanhando aqui o nosso bate-papo, é isso, gente. Repito, eu não estou aqui para falar que vai ser fácil, porque eu posso garantir para vocês que não vai ser, mas quando eu tinha 14 anos, né, eu escolhi uma referência, fui em busca e graças a Deus hoje eu estou aqui e eu não estou falando de grana, eu estou falando de valores. Né? Entendi. Estou falando de valores. O Fabiano está dizendo aqui, precisamos nos posicionar, se permitir ter voz. E essa voz pode sim trazer ideias a resultados importantes para a empresa. Obrigado, Fabiano. Gostaria até que você pudesse falar um pouco sobre essa frase dele. Fabiano falou. Precisamos nos posicionar, se permitir ter voz. E que essa voz pode sim trazer ideias e resultados importantes para a empresa. Ah, com certeza. Eu não tenho dúvida. Essa questão do posicionamento, essa também é uma barreira, né? Que a gente tem. Às vezes a gente tem receio de falar, a gente tem receio de ser mal interpretado. Isso também faz parte desse encorajamento que eu trato muito, Augusto. Tem que falar sim, Fabiano. Exatamente isso. Conheço muito bem Fabiano. Fabiano é meu cunhado, Augusto. Então, assim, eu quando conheci Fabiano devia ter ali, sei lá, uns 10 anos de idade, mais ou menos por aí. E eu acompanhei a evolução do Fabiano. Fabiano é uma dessas pessoas que está aqui do meu lado, que caminha junto comigo. Eu não sei, eu não tenho nem a pretensão de dizer aqui que eu sou uma referência para o Fabiano. Obviamente que a ideia não é essa. Mas eu posso dizer que eu vi o Fabiano perto de mim, eu consegui identificar no Fabiano ali, eu consegui ver a evolução dele. Da mesma forma que eu falei do meu filho, que também é um cara que se inspirou ali por estar muito mais perto, mas ele olha para mim, ele pega o que é de positivo, porque nós também temos várias coisas negativas, né? Obviamente. Mas assim, Fabiano, é exatamente isso. A gente precisa se posicionar, a gente precisa falar, né? Nossa voz, ela sim é ouvida. Nós falamos... Nós temos muita... Como eu diria... eu acho que a gente ficou calado tanto tempo, Augusto, que quando a gente sente vontade de falar, a gente quer falar demais, sabe? A gente quer falar para os quatro cantos. E é isso aí, Fabiano. O Fabiano é o seu cunhado? Fabiano é meu cunhado. Também usa dois N's também, né? Dois N's. Fabiano é meu cunhado. Eu costumo brincar com ele, né? Eu falo, Fabiano, você é meu aluno. Eu falo isso para ele, falo isso para o meu filho. Porque são as pessoas que caminham próximo ali, né, o Augusto?
são as pessoas que conhecem a nossa trajetória, conhecem a nossa história. E, obviamente, que tanto o Fabiano, quanto meu filho, quanto meu sobrinho, quanto meu irmão, as pessoas que são mais próximas, elas também são minhas referências, né? Porque, obviamente, que elas vão construindo a história delas e a gente vai vendo muita coisa bacana. E essa troca, ela é fundamental. Fábio, como comentei desde o início, você, na verdade, você é o segundo ou terceiro homem negro. Aqui teve o João Monteiro dos Santos, que foi jogador de voleibol, campeão olímpico, campeão mundial de voleibol, tanto aqui fora do país, também teve comigo. E de lá para cá foram vários conteúdos dentro de 10 perguntas, e 70% das pessoas que assistem o meu programa são mulheres. E boa parte são as mulheres que estão. Todo mundo fala, é lógico que as mulheres estão engajando mais, estão criando novos conceitos de vida e colocando a mão na massa. E os homens? Onde nós estamos? Assim, a gente. As mulheres. A mulher é algo muito sagrado, né? Eu sou. A mulher é algo muito sagrado. Se eu for. Dentro de casa aqui, né? Se você sabe, você conhece a Fernanda. Sim, a Fernanda é uma aula, né? Fernanda é uma aula. É a segunda live que eu participo, Augusto, e obviamente que dá aquele friozinho na barriga. E a Fernanda faz isso com uma tranquilidade assim, tão grande. Então, assim, as mulheres, de fato, elas são diferenciadas, elas são muito mais competentes do que os homens, merecem tanto quanto nós, né? E eu acho que a gente tem muito que aprender com elas. Né? E eu aqui, graças a Deus, eu aprendi muito com minha mãe, dentro de casa, né? Minha mãe hoje não está conosco, né? Mas aprendi muito com ela e aprendo muito com a Fernanda. Né? Aprendo demais e aprendo com outras mulheres também, obviamente, com minha sogra, com minha cunhada. Trabalho com muitas mulheres e a gente tem muito que aprender com elas porque elas têm uma percepção que o homem não tem e nunca vai ter. Entendi. Falamos em faculdade, a gente, essa semana teve uma discussão com uns amigos, queria a sua opinião sobre essa fala. Na faculdade de filosofia, a gente fala muito sobre a literatura dos gregos, né? E não levamos na faculdade de filosofia, a gente não fala sobre as religiões de matrizes africanas. Você acha que um dia pode mudar isso? Embora seja uma coisa bem difícil? Augusto, faz parte daquela questão da educação, né? Da pergunta que você fez relacionada à educação. Entra um pouco no que a gente falou, né? Fala-se muito e faz pouco, né? Fala-se muito e faz pouco. Eu acho difícil, Augusto. Eu acho difícil. Você acha que não vamos conseguir ter que essas religiões de matrizes africanas cheguem a estar num currículo? Embora ninguém tenha... Eu acho difícil porque eu entendo que isso vai levar talvez um constrangimento muito grande para dentro das salas de aula, sabe? Eu adoraria, né? Eu adoraria que isso acontecesse, né? Porque é a história, né? É a história. Mas eu sou a favor, mas eu acho muito difícil. Porque as pessoas não sabem tratar isso, né, Augusto? As pessoas não sabem. Você vai falar, você vai tratar de racismo. Até hoje as pessoas falam do cabelo da mulher. Até hoje as pessoas falam da roupa que a mulher está usando. Então, assim, esses temas, eu acho que poucas são as pessoas hoje preparadas para estar dentro de uma sala de aula abordando. Né? E aí eu acho que para isso eles iam ter que levar mais negros para a universidade. Aí para poder explicar, as pessoas que de fato vivem isso, vivenciam. Aí eu lhe pergunto, será que daria uma oportunidade para professores negros, mais oportunidades nas universidades? Então, assim, é difícil, na minha opinião. Entendi. Tá certo. Bom, são 21 horas e 44 minutos, 9h44. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, o executivo Fábio Silva, diretamente do Rio de Janeiro. Fábio, toma um pouco d'água e vou mandar um abraço aqui para os meus patrocinadores. Um grande abraço para o escritório Raal, Carnelon, Vargas do Amaral Advogados. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Flávia, Guilherme, também esteve aqui comigo. Flávia Real também esteve aqui comigo no 10 Perguntas. Muito obrigado por esse escritório que há mais de 15 anos, nesse ano de 24, completou 10 anos de atuação na área criminal. Escritório de advocacia que trabalha muito a favor das causas sociais. Mais uma vez eu falo, completa 10 anos de atuação na área criminal. Flávia Real, Guilherme Carnelos e Vargas do Amaral Advogados.
advogados. Muito obrigado por estar aqui com a gente, não temos perguntas, a caminho do 4º ano. E ao nosso Rodrigo Pereira, da Bresser Asset. Quem tiver onde... Olha do Fabiano, tá com algum dinheiro parado aí? Quer investir em ações? Pode dar, Bresser Asset. Nosso grande Fabiano é estudioso disso, tá, Augusto? Fabiano estuda aí, ó. Bacana, Fabiano. Anota aí o contato aí. Bresser Asset, ó. Bresser Asset, tá certo? É uma gestora de independente de fundos com foco no mercado de ações brasileiro. Com mais de 15 anos de excelentes resultados, a empresa administra fundos de ações e multimercado. Maiores informações, www.bresserasset.com.br. É isso aí. Temos que dar crédito aos nossos patrocinadores. Tem mais um aqui ainda, que daqui a pouco eu falo, senão a gente sai um pouco do assunto. Fábio, você poderia compartilhar alguma experiência pessoal em que a sua presença como homem negro fez diferença na vida de outras pessoas, tirando alguém da família? Tirando a família? A família você já comentou. Augusto, eu passei agora por um processo tem mais ou menos 2 anos atrás, né? Eu tive uma ascensão na empresa que eu trabalho e assim, é uma empresa muito grande, não vem ao caso aqui, né, citar nomes, mas assim, eu tive essa ascensão e eu recebi mais de 40 mensagens de pessoas que fazem parte da empresa que eu nem conhecia, né, e as pessoas, elas vibrando com aquilo. Isso é bom. Elas vibrando com aquilo, elas falando, e pessoas negras, tá? Estou falando, obviamente, que eu recebi de várias pessoas, mas a abordagem das pessoas negras que vinham me parabenizar era diferente, né? Elas viam em mim ali, eu não sei se uma referência, mas elas viam em mim ali uma oportunidade. Ou seja, dá para ser, acontece, né? E aí, e 2 delas tiveram interesse de conhecer a minha história. Ninguém sabe disso. Eu não vou falar quem são as pessoas, mas tiveram interesse, me ligaram, me conta um pouco da tua história, me conta um pouco da tua trajetória, porque você me inspira. Quem sou eu para inspirar alguém? Mas assim, tem o Fábio e tem a história do Fábio. De fato, a minha história, ela é uma história vencedora, é uma história de sucesso, é uma história de batalha. Não é fácil, não vai ser, mas a partir do momento que 2 pessoas têm o interesse de conhecer a minha história, eu tenho a oportunidade de conversar com elas, e elas falam, a tua história me inspira. Eu acho que nesse momento, como eu disse, né, nós não temos ferramentas, até temos a internet, mas não tenho vários seguidores, a gente não está na televisão, e eu e Fernanda, repito, Augusto, se a gente conseguir que as nossas histórias, que a forma como a gente entende a questão do racismo, que a forma que a gente entende o empoderamento negro, se isso conseguir alcançar uma pessoa, já está fazendo sentido para a gente, né? Sim. Então, é em busca disso que a gente vai. A gente, repito, não tem aqui a pretensão de ser referência para ninguém, mas se as pessoas conseguirem se identificar com a nossa história e através dela, né, através das nossas histórias, elas conseguirem trilhar o caminho delas, para nós isso já fez muito sentido. Maravilha. Deixa eu aproveitar e dar um grande abraço aqui para a Nani Valente, ela que é locutora, a voz aveludada da Rádio Comunidade, obrigado por estar aqui comigo. O cantor Itanigo da NH Produções e Eventos, que está indo para o Rio de Janeiro finalizar uma música lá na Companhia de Música. Pode escrever aí que eu não me o nome agora, está indo para o Rio de Janeiro. Ana Yarbi. Uma referência como líder e como pessoa. Muito orgulho de trabalhar com ele. Maravilha. O Gleison está aqui com a gente. O advogado Ju Carruda está aqui com a gente. Um grande abraço no aniversário desse mês. Muito obrigado a você que está aqui com a gente. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente, que a gente vai poder falar. O Edson Tuca, percussão, está aqui com a gente. Evan, Santista, Júlio. A competência é o mérito que devem ser os critérios principais para avaliar. Promover profissionais, isso? Profissionais. A diversidade é fundamental, mas deve ser alcançada de forma justa e equitativa, sem preconceito. Concorda com ele, Fábio? Concordo. Júlio também é um grande amigo. E eu concordo. Concordo com o Júlio. Tá certo, tá certo. Aproveitar aqui, ó, fazer a nossa... sim, eu gostaria que você pudesse passar aqui os seus contatos para as pessoas que querem saber um pouco mais da sua história, não da empresa, e sim do pessoal Fábio Silva. Se pudesse passar os seus contatos.
seria bem interessante. Tá, eu passo aqui agora, eu Pode, posso passar, falar. pode falar, Tá, não tem problema. o meu Instagram é Fabão_Carioca. Fabão Carioca, aliás, acho que é só Fabão Carioca, só Fabão Carioca, acho que é isso. Fabão underline carioca. Isso, obrigado. O meu e-mail é fabãosilvacarioca@gmail.com e aí o Fabão fica por conta, Augusto, do meu 1,98 m, tá? E Ah, porque entendi. também tinha Fábio Silva Carioca também, já tanto no Outlook, lá no Gmail, quanto no Instagram. Então vamos Tá lá. certo. É Fabão_Carioca no Instagram e Fabão Silva Carioca@gmail.com é o meu e-mail. Tá certo. Aqui a Lana Patti está dizendo, empoderar a comunidade negra, fortalecer toda a sociedade. Com Tá certeza, certo? com certeza. Obrigado, Lani. Vale um livro, amigo Fábio Silva, vale um livro. Legal, aqui tá todo mundo participando aqui com a gente. E uma pergunta bem interessante aqui, ó. Como você acredita, você falou bem bastante da Fernanda, obviamente tem que falar. Nani Valente, obrigado, José Augusto, tá certo. A gente agradece que está aqui com a gente, o Fábio Silva, diretamente do Rio de Janeiro. Como você acredita que a qualidade do relacionamento matrimonial influencia e fortalece sua carreira e seu papel de liderança em diversos contextos sociais? Augusto, aí algo que fez diferença na minha vida, e o sorriso até vem, né, quando eu vou falar da Fernanda, né? Porque eu e Fernanda, nós temos muita coisa, nós temos origem humilde, Temos né? E nós somos de origem humilde, né? E nós temos 20 anos de relacionamento e nós compartilhamos das mesmas ideias, né? A Fernanda faz um trabalho, como você conhece bem, voltado a esse empoderamento, né? E nós temos uma conexão muito grande, né? E pensamos iguais, a gente até brinca, Augusto, que a gente divide as coisas aqui em casa. Aí eu não estou falando de grana, não, tá? sim, sim. Eu estou falando assim, nós brincamos aqui. Nós temos o nosso planejamento. Nós temos o nosso casamento, Fábio e Fernanda, marido e mulher. Mas a nossa, como eu diria, a nossa vida, nós dividimos ela ali no Fábio e Fernanda, marido e mulher, mas nós temos a FF Corporation, sabia? O que é a FF Corporation? A gente brinca aqui em casa. Todas as nossas tratativas, a gente, de planejamento de viagem, de contas, né? A gente tem ali o nosso momento que a gente trata essas questões como se fosse uma empresa, do nosso acompanhamento, do nosso planejamento, tanto que você falou aí do colega aí das viagens, né? Qual é o nome do colega? Eu esqueci. O Luciano. Luciano. Então, assim, nós temos, inclusive, como eu disse, nós somos clientes do Luciano, a gente fez todo um planejamento no qual o Luciano participou com a gente, numa viagem que a gente vai fazer aqui nas férias. Então, assim, é fundamental, Augusto. Eu penso que na hora que o homem encontra uma mulher que pensa igual, uma mulher guerreira, uma mulher positiva, uma mulher que te impulsiona, uma mulher que te conhece, aquela hora que você não está muito bem, ela consegue fazer a leitura, que ela sabe que tem que deixar você ali, que tu está num momento mais de reflexão, né? Uma mulher que traz energia, né? Então, assim, eu dentro de casa eu tenho uma pessoa que me inspira, que também é uma referência para mim, né? E eu acho que isso faz muito bem, isso faz a diferença. E como vou falar aqui um trecho de um samba, né? Para fechar esse tema, que homem vencedor tem um grande amor, né? E assim, eu tenho um grande amor, eu tenho uma pessoa que vai do meu lado, que estamos extremamente conectados e que faz com que a gente tenha leveza nessas dificuldades, nesses desafios. A gente consegue transformar isso em leveza para que a gente consiga continuar caminhando com inteligência, com discernimento, né, para que essas coisas não nos atrapalhem. E aí você fazer isso com uma outra mente, né, uma outra mente de valor, como é a mente da Fernanda, fica muito mais fácil a gente conseguir ultrapassar essas barreiras aí impostas. Queira ou não, vocês dois são um casal de formador de opinião. Quando é que você chegou e falou, somente você que está crescendo dentro da empresa, fala, nossa, não te dá um certo, não te dá um desespero, assim, eu já estou sendo uma referência, eu preciso então agora me policiar mais ou me cobrar mais sobre essa tal potência que você tanto fala?
Não entendi, Augusto, por gentileza. Você, queira ou não, se tornou um formador de opinião, ou uma referência. Você se cobra por isso? Demais, Augusto. Demais. Demais. Porque assim, Augusto, esse também é um tema muito relevante. E isso vale terapia também, tá? O medo de errar é muito grande, porque a gente sabe que o martelo bate mais dolorido. E assim, vai ter muita gente que pode ouvir isso que eu falei agora, que o martelo bate mais dolorido, e falar, mas como assim bate mais dolorido? Infelizmente, assim, talvez as pessoas que não têm lugar de fala não conseguem entender da forma que a gente entende, né? Mas eu me cobro demais. Eu me cobro demais. E isso eu venho tratando, né? Porque também não precisa ser assim, obviamente, porque isso acaba te gerando um incômodo, acaba que você. Acaba até te fazendo mal, se você não souber lidar com isso de uma forma, né? Mas eu venho tratando essa questão, né? Terapia é importante para todo mundo, né? Eu venho falando isso, eu venho fazendo terapia, pouquíssimas pessoas sabem, não tem que saber, quem tem que saber sou eu, né? Mas eu venho fazendo porque essa autocobrança, ela vinha me fazendo muito mal, né? E hoje eu relaxo mais nesse sentido, né? Peraí, eu posso errar, eu posso errar, eu posso errar, né? Mas isso vem muito da questão ali do peso, ali, do martelo, né? A gente entender que nós temos, e isso me fez muito mal durante muito tempo. Eu achava que as pessoas me olhavam e enxergavam uma fragilidade que eu não tenho. E isso faz com que você aumente ali a sua cobrança, a sua autocobrança. Sim. Né? E a terapia vem me ajudando muito nesse sentido, Augusto. Para você não se cobrar tanto. Oi? A terapia vem te ajudando para você não se cobrar tanto. Para eu me cobrar tanto. Obviamente que a gente se cobra, mas eu tinha uma cobrança excessiva. E obviamente que isso não estava me fazendo bem. Porque eu sempre achava que o que eu fazia eu poderia ter feito melhor. Às vezes eu fazia algo assim muito bacana, e eu não estou falando só de trabalho, falando no meu Sim. dia a dia, né? E eu vi ali, eu me cobrava, falei, não ficou legal. Né? Então, assim, não precisa ser perfeito. Né? E aí eu venho tratando essa questão. Uma pergunta aqui, fora do contexto, mas para relaxar um pouco antes de terminar a nossa live. Você gosta de cozinhar? Rapaz, agora você. eu sou ruim, ó. Eu sou ruim. Eu sou ruim de cozinhar. Um dia a gente vai ter a oportunidade de falar o quanto eu sou ruim também de paladar, cara, porque eu sou meio genérico. Eu não gosto de um monte de coisa que, por exemplo, você conhece algum carioca que não gosta de feijoada? Obviamente que tem, mas eu não gosto. Mas enfim, eu não consigo perder uma água ali. Tá, então a pergunta é a seguinte: o que é mais difícil você fazer na sua casa? Um ovo frito com bacon logo cedo ou fazer a Fernanda virar botafoguense? Rapaz, vocês viram aqui, né? Ó, tem Botafogo aqui e tem Botafogo ali. Como eu não sei cozinhar, eu acho que é mais fácil fazer vamos pegar aqui uma comida que deve ser muito difícil de ser preparada. Me ajuda, Augusto? Quer dizer, ela é flamenguista e não tem jeito Ela de é mudar isso. flamenguista, eu não consegui, eu não consegui. Eu até desisti. Mas ela é uma flamenguista que. Porque eu sou um botafoguense daquele que, quando o Botafogo está jogando ali, me deixa quietinho aqui, porque você sabe, o botafoguense sofre bastante. Né? Então deixa eu sofrer quieto aqui. E como eles vêm ali andando numa época boa, ela como flamenguista, aí ela já entendeu que não vale a pena me perturbar, não. Então, assim, ela não vai trocar. Eu já comprei, eu comprei esse cavalinho, às vezes ela tá deitada, eu boto ele do lado dela, mas ela não consegui não, Augusto. Continua flamenguista. Tem que ser flamenguista, porque os pênaltis que o Flamengo anda conquistando. Fernanda, me desculpa aí, mas esse pênalti aí aos 47 do terceiro tempo, mas É tudo o, bem. é o, é o Varmengo, né? Tem alguns É, flamenguistas aqui, ó, que devem estar rindo agora, mas obviamente que eles sabem que aquilo não foi pênalti, né, Augusto? é. Mas aqui, olha, vamos voltar aqui. Ó. A Fernanda é um exemplo como pessoa e profissional, a Salete falando. O Fábio fala das coisas. A Nani Valente, que é a locutora aqui da Rádio do Povo de São Paulo. Muito linda a forma que o Fábio fala da sua esposa, a Fernanda, que essa união perdure até o Botafogo ser
campeão daqui uns 30, 50 anos. Vai para os 80. Qual é seu time, Augusto? Tu também tá zoando pro Botafogo, Augusto. Qual é seu Não, time? Salete, olha, fala parabéns pela abordagem do assunto, isso é tudo muito interessante. A gente tem que falar os assuntos que são o nosso dia a dia. E eu fico muito contente, Fábio, que esteja aqui com a gente. Alexandre Alves, é um amigo jogador do Santos, do São Paulo. Eu acho que jogou no Rio de Janeiro também. A minha prima, Ribeirão Preto, fala, estou com a Fernanda, tá tudo maravilha. Fábio, antes de terminar a nossa entrevista, quero já agradecer as pessoas que estão aqui com a gente desde as 9 horas da noite, que amanhã, a partir do meio-dia, vai estar já no canal do YouTube, no programa 10 Perguntas, número 10 Perguntas logo junto. Daqui uns 15, 20 minutos também vai estar gravado no GTV do nosso Instagram, do programa 10 Perguntas, sua entrevista. Depois te mando o link para você poder compartilhar. E eu sempre peço para o entrevistado mandar aquela mensagem de 3, 4 minutos positiva para todas aquelas pessoas que acreditam que isso tudo pode mudar. Augusto, primeiro eu quero lhe agradecer mais uma vez pela oportunidade, muito bacana, muito bom, me senti muito à vontade de poder estar aqui com você, me senti muito bem aqui nesse lugar aqui, junto a você. Sonhem, né? Sonhem, pessoal. Pessoas sonhem. Vamos sonhar, vamos nos preparar, vamos estudar, né? Vamos acreditar, né? Vamos tratar a nossa autoestima. Né? Eu acho que isso é fundamental. Na hora que você falou uma frase que eu gostei muito, Augusto, quando você diz assim, acreditar, né? Deixa eu acreditar em mim, eu preciso acreditar em mim. Então acho que é isso. Eu deixo um abraço para todo mundo que participou aqui conosco. E sonhem, pessoas. Sonhem, pessoal. Sonhem, porque quem não sonha está vivendo errado. Tá certo. Obrigado, Fernanda. Parabéns, Augusto e Fábio. Excelente conteúdo compartilhado. É isso aí. Esse é o nosso trabalho, de estar trazendo pessoas que fazem um belo trabalho, que traz conteúdo e falar sobre vamos falar de novo aqui para ninguém se perder. Falar sobre o empoderamento do homem negro na sociedade também é muito importante. Como já falei, trouxe aqui as mulheres que também fazem um maravilhoso trabalho. A Ivana Mota, lá do Rio Grande do Norte, a Nézia Correia, que é de Gramado, no Rio Grande do Sul, Fernanda, já está aqui com a gente, já falamos, e outras que passaram aqui com a gente, a pessoa do Rio de Janeiro também esteve aqui com a gente, sempre falando sobre esses conteúdos que possam estar fomentando um programa em prol das pessoas que fazem um belo trabalho e que às vezes querem um pouquinho do microfone, e o microfone é o que o 10 Perguntas sempre está se propondo a dar. Augusto, para que você falar o que você faz. Se você me permitir, eu gostaria de deixar uma pergunta aqui para as pessoas que estão aqui conosco. E aí, obviamente, que não é para responder, mas eu gostaria que elas levassem essa pergunta, né, para o travesseiro. Se as pessoas já pararam para pensar na força da história delas. Só uma reflexão. Fala um pouco mais alto. Se as pessoas já pararam para prestar atenção na força, né, da história delas. Eu acho que é importante. A pessoa, se ela tem noção da força da história dela, porque cada um tem uma história. Eu acho que vale a pena, na hora hoje que as pessoas que estão conosco aqui, fazer uma reflexão sobre isso. Rapaz, eu tenho uma história muito bacana para contar. Todo mundo tem uma bela história, né, Augusto? É só, de fato, deixar esse recado. Se as pessoas, elas entendem, se elas conseguem ter ali o domínio de como a história delas são maravilhosas. A tal da força interior, que às vezes está incubada e as pessoas não sabem a força que tem. Exatamente. E aí que pessoas como Fernanda, que fez em poucos minutos, empoderou interiormente a pessoa que foi fazer uma entrevista e passou no processo seletivo. Isso é muito importante. Exatamente. Tá certo? Okay. Bom, gente, quero agradecer a você mais uma vez, Fábio, precisando aqui da gente, se tiver de novos conhecimentos, se tiver de novas conquistas, compartilhe com 10 perguntas, fique à vontade. Mandar um grande beijo para a Fernanda, que está já dormindo. A você que estava aqui desde as 9 horas com a gente, esse foi o Fábio Silva, diretamente do Rio de Janeiro, executivo, está sendo um grande empoderador do homem negro na sociedade. Muito obrigado e voltamos daqui 15 dias com mais um grande conteúdo no 10 perguntas. Tá bom? Gente, até a próxima. Obrigado, Fábio. Até a próxima. Até a próxima.